Tics são movimentos musculares, rápidos, súbitos, não rítmicos e muitas vezes podem conter vocalizações. Eles acontecem com frequência na vida de quem tem síndrome de Tourette, ou também conhecida como a síndrome dos tics. Já ouviu falar? Vamos conversar um pouquinho sobre ela hoje? Então, vem com a gente até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Inclusão Entrevista nova temporada. Por aqui a temporada é nova, mas o objetivo é o mesmo, de fazer chegar até você, aí onde você está, muito conhecimento qualificado, conhecimento que inspira a gente a pensar e a lidar com o tema da inclusão de pessoas com deficiência e outras singularidades também. Que bom ter você aqui com a gente. Faz aquele favorzinho super importante, comenta, deixa o seu comentário, é tão gostoso a gente conseguir interagir com você por aqui pelas redes sociais. Deixa seu comentário, fala o que você está achando desse programa, dessa nova temporada. Compartilha o link lá nas redes sociais, no grupo do WhatsApp da sua igreja. Compartilha, ajuda a gente a espalhar essa mensagem, tá bom? E não esquece de curtir, deixa o seu joinha aí pra gente, porque isso é muito importante e aumenta a relevância desse conteúdo. E pra gente começar com chave de ouro, eu vou fazer a minha audiodescrição e aí eu vou pedir pra você fazer comigo. Enquanto eu faço a minha, você faz a sua e a gente vai treinando juntos e vamos ficando cada dia melhor na nossa audiodescrição, tá certo? Então, só para a gente não esquecer que a audiodescrição do cenário vai ficar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Eu sou uma mulher de pele clara, tá? Cabelo platinado, tô melhorando, tô falando certo agora, o cabelo platinado até a altura do ombro, sobrancelha preta, olhos castanhos, estou usando uma maquiagem leve, uma blusa com uma estampa verde de folhagens, calça jeans e um mocassim branco. E estou segurando aqui um tablet, tá? Aqui onde eu estou lendo o roteiro. Estou sentada numa poltrona off-white, aqui no cenário do Inclusão Entrevista, aqui, recapitulando, a descrição do cenário vai estar na descrição do vídeo, certo? E hoje a gente trouxe um tema muito importante para a gente conversar, que é a síndrome de Tourette. A gente quer conversar sobre o que é essa síndrome, como que ela atinge a vida da pessoa e como a gente lida com ela. Mas nós vamos falar disso na prática. E para isso nós batemos um papo muito legal com o Felipe Ferreira. Ele é um influencer que tem síndrome de Tourette e que fala bastante sobre ela nas redes sociais. Nós gravamos uma conversa bem bacana com ele. E agora, que tal a gente acompanhar? Vamos lá? E hoje a gente está aqui nesse programa tão especial e recebendo um convidado assim muito atuante nas redes sociais, um cara jovem. Ele fala de uma forma muito tranquila, divertida, muito suave acerca de um tema que a gente precisa conhecer um pouquinho mais, acerca da síndrome de Tourette. Ele convive com a síndrome de Tourette e ele conta muito sobre ela nas redes sociais e hoje a gente está muito feliz em receber ele aqui no nosso estúdio, né? Aqui na telinha, que é o Felipe Ferreira. Felipe, seja muito bem-vindo ao Inclusão Entrevista. De antemão, assim, eu quero te agradecer por você ter disponibilizado um pouquinho aí do seu tempo para conversar aqui com os nossos amigos, os nossos irmãos, aqueles que se conectam com a gente também, para contar um pouquinho sobre a síndrome de Tourette.
esclarecer um pouquinho a gente hoje. Muito obrigado, Felipe. Eu vou deixar esse tempinho agora com você, para você contar um pouquinho para a gente quem é o Felipe e também para você fazer a descrição da sua imagem, tá bom? Ótimo. Primeiramente, muito prazer, Ju, pessoal que está assistindo aqui. Muito prazer a todos. Eu sou Felipe Ferreira, como ela mencionou, tenho 21 anos de idade. Nasci e fui criado em São Paulo. E, além disso, sou o portador da síndrome de Tourette, no qual vamos falar hoje aqui. Para a descrição, eu usaria que eu sou uma pessoa branca, estou usando uma camiseta preta, atrás de mim tem uma imagem de uma cortina cinza e 2 violões do lado. E, basicamente, acredito que podemos ajudar muito com essa forma de falar da Tourette de forma leve, mais divertida, porque o intuito aqui vai ser falar de Tourette e não falar com Tourette. Acho que é o mais importante aí. Né? Muito bem. E acho que as pessoas vão gostar de ouvir um pouco sobre o lado bom desse transtorno, que é o correto de se falar, para que a gente consiga transmitir uma leveza que não é um negócio tão pesado. Mas porém, a gente consegue fazer com que as pessoas conheçam mais e as pessoas que têm Tourette consigam transitar na sociedade sem problema. Felipe, então, para a gente começar, conta um pouquinho para a gente sobre o que é essa síndrome. Algumas pessoas devem estar ouvindo pela primeira vez, né, e nunca ouviram falar. O que é a síndrome de Tourette, né? Tem algum fator de risco para essa síndrome, para ela ser desencadeada na vida da pessoa? Então, boa pergunta. Basicamente, as pessoas não conhecem tanto a Tourette. A Tourette, a síndrome de Tourette, ela consiste de tiques motores e tiques vocais, que ao indivíduo, ao portador, a gente não tem o controle de certos movimentos, de certos ruídos. Então, isso são movimentos involuntários e repetitivos que acometem e causam uma imensidade de como posso dizer, de complicações durante a rotina e com outras pessoas. A síndrome de Tourette, ela surge ali, na maioria dos casos, na fase da infância. Que foi o meu caso. Eu adquiri a síndrome de Tourette aos 6 anos de idade e foi desenvolvendo, mudando ao longo do tempo. Os tiques são cíclicos, então com 6 anos eu tinha um, com 8 já era outro, até eu receber o diagnóstico com 12 anos. Mas basicamente ele consiste de tiques vocais e motores repetitivos e incontroláveis do indivíduo. Fê, para você, como é que foi a descoberta? Você falou que aos 6 anos, né, que você começou com os tiques, assim. Como foi essa descoberta na sua vida? Quais são os sinais aí que apareceram que as pessoas, seus pais, enfim, o médico foram observando que poderia ser síndrome de Tourette, né? Eu comecei com os tiques na fase da infância que eram perceptíveis, que eram alguns movimentos estranhos relacionados ao ser humano sem a síndrome. Então, eu piscava demais, entortava a cabeça para ver as coisas, aí mexia o ombro. Então, esses movimentos foram me acometendo durante boa parte da minha infância. E aí, no caso, hoje eu estou com a gagueira, né? Hoje o tique mais persistente é esse. Mas um fato muito curioso de como descobriram que eu tinha síndrome de Tourette foram através dos meus pais. A gente notava, passei por vários psicólogos, vários psiquiatras ali nesse meio tempo, e a gente não chegava num diagnóstico. Até que meus pais, num dia passou um filme na televisão chamado O Primeiro da Classe, que é a história que conta como um portador com síndrome de Tourette vive diante da sociedade, da infância até a fase adulta. Através desse filme, eles assistiram e falaram: opa, eu acho que o Felipe tem isso.
E aí a gente foi fazendo todo um movimento até achar um médico certo que conseguisse nos ajudar. E o diagnóstico veio através dessa percepção do filme. E graças à doutora Ana Gabriela Raoni, que foi quem me deu o diagnóstico, que foi um anjo nas nossas vidas, porque ela que cuidou, entre aspas, ali, de todo o processo para que eu pudesse melhorar, se eu pudesse entender mais sobre o que eu estava fazendo naquele momento e pudesse lidar da melhor forma, por mais que seja difícil. Então eu consegui, graças a esse período aí, o diagnóstico, graças ao filme e graças à doutora Ana. Fê, e assim, você sabe dizer qual é a especialidade do médico que faz esse diagnóstico? Sei sim, geralmente são psiquiatras ou neurologistas. Eles que têm mais a afinidade com o tema da Tourette e eles podem ter o diagnóstico conclusivo. Esses dois. É bom, né? É bom a gente saber disso, porque às vezes tem algum papai, alguma mamãe que tá aí observando alguns tiques. Eu mesma, há um tempo atrás, observei no meu sobrinho, junto com a minha irmã, e a gente ficou, né? Onde a gente vai buscar essa ajuda. É bom saber que a gente precisa ir num psiquiatra, que eles são os médicos que têm mais habilidade para nos orientar nesse sentido. E assim, uma curiosidade que eu tenho, né? E acredito que quem te conhece também tem, porque você fala com muita leveza, igual eu falei no começo, nas redes sociais. Quem te segue, a gente vai deixar aqui também no Instagram as suas redes sociais, né, para quem quiser te seguir. Você fala assim, com muita propriedade, com muita apropriação, é muito pedagógico e é muito gentil, né, com esse ensinamento, com a forma que você transmite esse transtorno da síndrome de Tourette, né, o que ele causa, a afetação dele na vida. E aí a gente fica pensando se você sempre lidou bem com o fato de você ter síndrome de Tourette, ou se em algum momento foi muito complicado para você. Como é que você fala com tanta alegria, né? Como você leva a vida assim tão de boa, tendo essa síndrome? Isso é possível, Felipe? Olha, não é fácil, mas é possível. A questão de levar com leveza, de ter humor, veio muito da minha vontade de ser um profissional nas redes sociais. Que sempre, meu sonho sempre foi ser influenciador, vamos dizer assim. Então eu meio que juntei o bom ao agradável, e disso eu consegui melhorar a mim mesmo, que foi evoluindo para pais e mães que eu consegui ajudar e pessoas que conheceram a síndrome. Mas eu nem sempre, tá? Eu nem sempre levei com leveza. Minha adolescência passou por momentos turbulentos, até por questão de acostumar com a síndrome, de ter ali na escola um movimento muito pesado. Eu tinha gritos, tinha momentos que eu realmente não conseguia controlar. Então, em boa parte ali do diagnóstico, eu passei por momentos negativos de negação. Eu não queria aceitar até os 15, 16 anos. E com o amadurecimento, através de entendimento, me conhecendo mais, eu pude levar com mais leveza. Porque não é difícil. Não é difícil no sentido que eu digo que dá para viver com. Eu acho que com informação e através do conhecimento, essa é a melhor forma das pessoas lidarem com quem convivem com a doença. Então, isso traria muito mais leveza no dia a dia, na sociedade, porque quem tem, ao meu ver, já está acostumado. Com 18, 19 anos, tende a melhorar, mas o tique persiste, como vocês estão vendo agora. Mas eu digo que levo com a leveza somente desde o ano passado, que foi quando eu comecei nas redes sociais. Eu comecei ano passado, 2023, que foi o ano que eu falei, isso não é problema. As pessoas podem pensar o que quiser, só que quanto mais a gente tiver conhecimento sobre a síndrome,
mais a gente vai conseguir levar com leveza, mais o portador vai conseguir se aceitar. Ele vai conseguir aceitar mais como ele é, e isso vai ser uma característica, não mais um problema. Então eu levo muito isso comigo. A partir que eu transferi todos os meus problemas de dentro de casa para fora, isso faz muitas pessoas te respeitarem. Então foi um longo processo, eu nunca aceitei tão bem, tá? Mas eu aceito há um ano, assim, como fosse parte da minha vida mesmo, com as dificuldades. Legal, então, Felipe. Então, uma pergunta, assim, básica que não quer calar. Síndrome de Tourette tem cura, Felipe? Agora, antes de você responder se tem cura ou não, eu vou chamar o nosso amigo Éder, que ele tem uma dica muito importante de Libras para dar para o pessoal. Vamos conferir? Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bora então para o nosso Momento Libras. E o Momento Libras de hoje vamos aprender aí alguns sinais relacionados à Síndrome de Down. Vamos lá, já vamos começar aqui, ó. Síndrome de Down. Este é o sinal que eu conheço e tem mais um também que eu conheço, tá? Síndrome de Down. A gente usa mais este sinal aqui, ok? Vamos lá. Genética. Genética. DNA. DNA. Cromossomos. A gente vai fazer assim, ó. Cromossomos. Cromossomos 21 no caso, né? Ó, no caso, cromossomos 21. Cromossomos 21. Vários cromossomos. Certo? Vou retomar essa parte, ó. Cromossomos 21 e vários cromossomos. Tranquilo? Muito fácil. Então agora falta você, ó, treinar e compartilhar esse vídeo aí. Valeu! Certo. Depois dessa dica top de Libras, agora a gente tá com aquela curiosidade de saber, né? Fê, a síndrome de Tourette tem cura, sim ou não? Eu vou começar dizendo que não. Ela não tem cura. É uma síndrome crônica, no qual ela acompanha o portador durante a vida da pessoa. Porém, para não assustar mães e pais que estão assistindo aqui, tem tratamentos, ótimos tratamentos que amenizam muito a condição do portador, como medicamentos. Psicólogo ajuda muito na questão do controle e autocontrole da pessoa. Aromaterapia é um ótimo que eu faço questão de mostrar, perdão o pessoal que está assistindo. Eu uso esses olhinhos aqui, ó, da doTERRA. Às vezes quando eu vou dormir, ele me ajuda muito a relaxar. Então o cheiro ele acaba trazendo uma certa tranquilidade, entre outros, além de uma musculação, que tem me ajudado muito também no controle. Mas não tem cura. Por isso é um convívio que aí a gente tem que aprender a lidar cada vez mais. Muito legal saber disso. Já dá uma, né, tranquilizada, porque só de a gente ver você falando e transmitindo tudo isso pra gente, com certeza, se tem algum papai ou alguma mamãe, algum cuidador que tá em fase de suspeito ou diagnóstico, já vem com essa esperança, né? Que ela não tem cura, mas tem tratamento e dá pra gente ter aqui vida normal, se a vida segue em frente, né? Afinal, quantas condições a gente não enfrenta aí no dia a dia? E a vida vai seguindo com a graça de Deus. É muito bom a gente ouvir isso de você que tem a síndrome de Tourette, né? E agora, pra você, qual que é um... Pode falar. Uhum. Perdão, só para complementar, eu vejo que a gente tem que aprender a lidar com qualquer outra dificuldade da vida, tá? Isso eu gosto de dizer que só multiplica 2 vezes a dificuldade que você já tem durante o dia a dia. Escola, trabalho, relacionamento. Mas o portador se acostuma. Então quem está em volta é o mais importante para o bem viver dessa pessoa. Importante. Essa sua fala, Fê, é importantíssima, porque é a mesma coisa para quem tem outras condições, como autismo,
né? Ou mesmo baixa visão, outros enfrentamentos, outras singularidades, não é verdade que aumenta a dificuldade, né? A gente não pode dizer que não, mas para a pessoa fica comum, ela aprende a conviver com isso, né? E aí, o mais importante é ter esse apoio da família e aí a gente continuar, né? Agora, assim, o que é mais desafiador na Tourette para você, Felipe, né? Pensando em você, nessa sua história de vida, nesse cara que você já se tornou aí, né? Que já tá adulto e tal. Qual que é o maior desafio para você? Claramente é lidar com outras pessoas. Pessoas que não conhecem, ainda mais é uma síndrome, é um transtorno muito pouco divulgado. Lidar com outras pessoas na fase da infância, adolescência e um pouco na fase adulta é o mais desafiador para mim. Lidar com outras pessoas. Bem complicado. Verdade. Olha só, né? A gente fica pensando que o maior desafio são os tiques, né? Ou são outras coisas, mas não é. O maior desafio, o Felipe tá falando, que é realmente a ignorância das outras pessoas. Esse é o maior desafio, é o preconceito, né? Eu acredito que programas como esse, e você fazendo essas falas, Felipe, e as que você faz nas suas redes sociais, está ajudando muito a desconstruir, né, esses comportamentos que são os maiores desafios, né? A gente precisa acolher, precisa abraçar as diferenças, porque a maior realidade que a gente tem como seres humanos é que nós somos iguais nas diferenças, somos todos diferentes, né? E para a gente fechar assim com chave de ouro, Felipe, e você fica à vontade se você quiser me interromper, complementar, porque para mim, e eu tenho certeza que para quem está conectado com a gente só está aprendendo te ouvindo, né? Então, fica super à vontade, tá? Eu queria eu queria pôr um entre aspas dentro dessas dificuldades. Lidar com o outro é difícil porque é um complemento que a pessoa não precisa passar. Não condizendo também que o tique, ele é uma coisa muito difícil, sim, da pessoa aceitar, da pessoa lidar. Quando estamos em crise, a crise é uma coisa horrível, porque você está muito ansioso, os tiques vêm incontroladamente. Porém, esses momentos são onde a gente aprende a lidar melhor. Se não fosse as crises, eu acho que não daria tão bem com a Tourette quanto eu lido hoje. Porque as pessoas estão perguntando, mas você tem mesmo? Aí, por exemplo, eu sou adulto. Eu preciso falar sobre. Eu prefiro falar com do que falar de. Mas mesmo assim, quando eu virar adulto, isso pode melhorar. Foi o caso. Eu tenho tics, mas pouquíssimos. A dificuldade está aí, mas eu acho que lidar com as pessoas é ainda mais desafiador. Certo. Verdade. E pra gente complementar, então, tudo isso que você já falou pra gente, né? No seu coração, o que você acha que seria importante que todo mundo soubesse sobre Tourette, né? O que você gostaria que o mundo soubesse, né? Que as pessoas soubessem sobre a Tourette, que você acha que é fundamental, que é importante que as pessoas saibam, né? E que você batalha aí nas suas redes sociais para deixar essa mensagem. Então, esse é o momento de você deixar a sua mensagem. O que você gostaria de falar, o que você gostaria que as pessoas soubessem sobre Tourette? Galera, quanto mais a gente aprender sobre a síndrome de Tourette, quanto mais a gente aprender sobre a síndrome de Tourette, mais fácil vai ser para as pessoas lidarem e para o portador viver com mais paz, mais leveza. Eu gosto de transmitir isso com humor, entretenimento, por quê? Porque assim eu consigo passar a impressão para aqueles que querem conhecer e mesmo aqueles que não querem saberem o que é. Porque na internet tem muita coisa sobre a Tourette que nem sempre é o que a maioria passa. Então, a minha mensagem fica que o conhecimento é a principal forma do portador se tornar junção da sociedade. Então, é a principal forma para que todos convivam como se fosse, eu não gosto dessa palavra, mas o conhecimento vai trazer a normalidade
dessa síndrome, desse transtorno. Quanto mais as pessoas ficarem sabendo, seja por informação, seja por humor, eu acho que a gente tem a chave de fazer com que isso se torne uma coisa da sociedade comum. Perfeito, Felipe. Olha, muito, muito obrigada, Felipe, de coração, de coração. Obrigada aí pela paciência. Né? A gente teve alguns transtornos aqui com a internet, mas a gente conseguiu chegar no final da entrevista. Eu te agradeço. Eu sei que tudo que você falou aqui vai ajudar muita gente, vai despertar, vai construir outros paradigmas, outras formas de lidar com a síndrome de Tourette, com a Tourette, e não só com a Tourette, com tantas outras diferenças e singularidades que a gente encontra, né, por aí. Que Deus continue abençoando, muito sucesso para você, para sua família, tá bom? E eu espero que de repente umas próximas vezes aí você possa aparecer aqui no Inclusão, quem sabe até uma gravação ao vivo, né? Com a gente, viu, Felipe? Claro, com certeza. Eu super topo. Muito obrigado pelo convite, inclusive. E vamos que vamos. Acho que isso tudo vai poder ser desmitificado com o tempo. Tá certo, valeu. Oi, gente, que bom a gente ter tido esse momento tão gostoso com o Felipe. Vou deixar aqui novamente o meu agradecimento ao Felipe, minha gratidão por ele ter compartilhado da vida dele, ensinado um pouco mais sobre a síndrome de Tourette. Eu espero que esse conteúdo tenha abençoado a sua vida e se isso aconteceu, não esquece de curtir e compartilhar, tá certo? Um grande abraço para você e até o próximo Inclusão Entrevista, se ele quiser.